Fala, amante do futebol, beleza? Troféus do Vasco são encontrados em interior de Kombi, no Rio de Janeiro, e viralizam na internet. O que eu acho disso? Logo depois da vinheta, você vai saber a minha opinião. Bem, antes de eu começar a falar sobre o assunto dos troféus do Vasco dentro de uma Kombi, eu preciso pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. É importante para nós, como criadores de conteúdo, que você assim o faça, para que ele entenda que nós somos relevantes para você, beleza? Vamos falar aqui desses troféus do Vasco dentro de uma Kombi. Nem preciso começar dizendo que eu acho um total desrespeito com a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, uma das maiores instituições do Brasil. Ah, Cristiano, beleza, mas o Vasco hoje não está ganhando nada, está na segunda divisão, isso é uma outra história. O que eu estou tentando dizer é que a história do Vasco, tanto como clube, enquanto instituição de futebol, quanto social, é gigantesca. E só para contar aqui, contextualizar, eu não me lembro de ter visto esse troféu lá, mas eu vou contar só uma história sobre o expressinho da vitória do Vasco no Campeonato Sul-Americano de Campeões, realizado em 48, no Chile. Esse Campeonato Sul-Americano de Campeões, ele foi um torneio organizado pelo Colo-Colo, que era o maior recordista de títulos chileno na época, e também pelo Luiz Valenzuela, que era presidente na época da Conmebol. E esse torneio envolveu os campeões do ano de 47. E aí tinha Vasco, tinha o próprio Colo-Colo, né, o anfitrião, tinha o Nacional e tinha River Plate. River Plate, na época, era apelidado de La Máquina, campeão argentino de 47. Tinha nada mais, nada menos que no seu ataque Alfredo Di Stéfano, né? E o Vasco tinha o Queixada, Ademir de Menezes, que depois viria a ser, depois do expressinho da vitória, né, viria a ser jogar com a seleção brasileira e ser artilheiro da Copa de 50. E foi um torneio que deixou um legado enorme, gigante para o Vasco e para o futebol brasileiro. Primeiro, porque o Vasco foi o primeiro clube brasileiro a ganhar um campeonato fora dos domínios brasileiros. Segundo, porque esse torneio deixou um legado para o futebol não só sul-americano, mas o futebol também mundial. Por quê? Porque ele foi um precursor da Libertadores da América, em 60, reconhecido pela Conmebol, e também da Liga dos Campeões da UEFA, que começaria em 55. Um torneio que tem um legado enorme, né, tanto para o Vasco quanto para o futebol brasileiro, e orgulho que o Vasco dava ao Brasil naquela época, naquela ocasião, sendo o clube de expressão que era o Vasco, tendo ali o expressinho da vitória, sendo campeão desse torneio contra times importantíssimos, campeões sul-americanos. Agora, voltando ao Vasco de hoje, eu sei que é uma viagem um pouco difícil, mas vamos fazer essa viagem, principalmente você que é vascaíno. Quando eu era moleque, né, eu devia ter 10 anos, 8 anos, de 8 para 10 anos, eu vi o Vasco ser campeão de vários títulos. Eu vi o Vasco ser campeão brasileiro, eu vi o Vasco ser campeão da Libertadores, jogando muita bola, um timaço, né? E colocar a história desse time, pegar alguns dos troféus, mesmo que não sejam os troféus mais importantes, mas colocar numa Kombi, é descredibilizar a história do Vasco, é um assinte com a história do clube. E o torcedor que vê isso fica louco. Fica louco porque isso deflagra toda essa falta de respeito que se tem com a instituição. Não só economicamente, não só futebolisticamente, não só nessa elaboração do que está sendo feito com o Vasco como instituição de futebol, como sociedade poliesportiva, mas também com a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem trata assim os troféus, trata mal a história do Vasco da Gama, trata mal aquilo que o Vasco já fez, não só para o Vasco e para o torcedor vascaíno, mas para o futebol no coletivo. E eu sei que você aí, torcedor de outro clube, está chincalhando o vascaíno,
Mas imagine que isso pode vir a acontecer com outros clubes no Brasil, com outras diretorias amadoras. O Vasco se defende, diz que foi um erro operacional, mas como um erro operacional com a história do teu clube? Uma história vitoriosa, bela que tem o Vasco da Gama. Como cometer um erro crasso e classificá-lo como erro operacional? Eu ainda não consigo entender. Eu ainda estou perplexo. Eu acho que o Vasco deveria soltar muito mais que uma nota. Deveria vir a público explicar isso, porque é parte da história do futebol. Não é parte só da história do Vasco, é parte da história do futebol. Eu posso estar sendo aqui um pouco purista, e a galera, inclusive, que está vendo aí, pode deixar seu like, pode se inscrever no canal e pode me chamar de purista. Pode falar que eu sou purista, que eu sou chato, que eu sou encrenqueiro. Mas veja bem, olha como está sendo tratada a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E isso tem muito a ver com o que o clube vive hoje, né? Com toda essa egrégora ruim que está em cima do Vasco, com vários rebaixamentos nos últimos anos, o clube na Série B, as dívidas aumentando ao longo dos anos, os elencos sendo cada vez piores. E o torcedor vascaíno sofrendo com tudo isso, que o cara da minha época, com mais de 30 anos, ele é acostumado a ver o Vasco ser campeão, ou pelo menos foi, né? Ser campeão, e ser campeão com méritos, ser campeão com grandes times, inclusive internacionalmente. Mas não é isso que vem acontecendo nos últimos anos. E isso prova a forma como o Vasco trata a sua história. Não o Vasco, né? Perdão, mas a diretoria vascaína tem tratado o Vasco, mostra o apreço que essa diretoria tem pela história do Vasco da Gama, o que é terrível, não só para o Vasco, mas também para todo mundo que ama futebol. E eu, como amante do futebol, estou aqui indignado. Este aqui é meu repúdio a essa atitude péssima, uma nota de defesa péssima, uma retratação péssima e uma atitude completamente nociva, não só ao Vasco da Gama, ao torcedor vascaíno, mas ao amante do futebol, não só no Brasil, mas também no mundo. Então é isso. Pedi para você deixar o seu like, desculpa o desabafo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber todas as notificações. É importante que você faça isso para que o YouTube entenda que nós, como criadores de conteúdo, somos relevantes para você. Próximos vídeos, estaremos aqui, espero que em ocasiões menos chatas. Grande abraço, até a próxima, amante do futebol. Aí, galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!